Glória a Deus. Então, divisão para as crianças, 5 a 12 anos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, terminamos o livro de Romanos. E agora, pessoal, a partir da próxima quinta-feira, vamos continuar em sequência. Ou seja, vamos fazer agora o estudo, capítulo a capítulo, com todo cuidado, de 1 a Coríntios. E lá vem alguns assuntos polêmicos, não vem? Ah, vem. E hoje, para variar, também tem polêmica. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 16. Livro de Romanos, capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, aos quais trabalhavam no Senhor. Saudai estimada Perside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrico, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa sabedoria é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios,
para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíprato, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, Todo-Poderoso, Pai Santo e Pai querido, nós te amamos, Pai. Jamais cansaremos de declarar nosso amor por Ti. Jamais cansaremos de declarar, Deus, nosso serviço, Pai, a Ti. Pai Santo, nos prepara, Senhor, nos afia na Tua palavra, para que, Pai, sejamos encontrados ainda melhores, sejamos encontrados ainda mais afiados, Senhor, não para a nossa glória, Senhor, não para a nossa glória, Pai, mas para o crescimento do Teu reino, Pai. É nosso objetivo, Senhor. Queremos, ó Pai, levar a Tua palavra ao mundo. Portanto, Senhor, nos quebra, ó Pai. Nos ensina a Tua vontade, nos encaminha, mostra-nos a direção, mostra-nos o caminho, Senhor. Sabemos que Tu, Pai, é o caminho. Nos ensina, ó Pai, a Te seguir para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Logo de primeira, vamos lá para a primeira polêmica. Paulo recomenda a Febe. Essa passagem da recomendação de Febe, ela é usada para quê? Para confirmar que mulheres podem ser diaconisas. E então, vamos à palavra. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. De onde é que se nasce essa ideia de mulher diaconisa? A palavra servindo, na tradução original, ela é diáconos. Agora, cuidado. Às vezes a gente tem uma ideia de que diaconato, pastorado, apostolado são graus que apenas denotam a tua fama e o quão, sei lá, poderoso tu é. É meio complicado de entender às vezes como funcionam essas coisas, mas a realidade é que a palavra diácono, na tradução, na sua raiz mesmo, ela quer dizer servo do rei, servo de alguém maior. Serviçal. Quer mais básico ainda? Empregado. Quer melhor ainda? Trabalhador. Vamos colocar bem para todo mundo entender. A tradução original é o que levanta a poeira.
Sim, não é mentira. Paulo realmente recomenda Febe como diaconisa de Cencreia, uma cidade perto de Corinto. Não há nada que impeça que uma mulher seja diaconisa, desde que saiba-se bem que diaconato não significa fama, e sim serviço. E detalhe, esqueça também aquela ideia de que quanto maior o cargo, mais notoriedade. Não, é quanto maior o cargo, mais serviço. É simples assim. Muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Quer servir? Serve. Seja homem, seja mulher, chamado para o Senhor, sirva. Sirva a igreja para a edificação do povo, pensando sempre que deve ser para a honra e glória do seu reino. É isso que Paulo está tentando mostrar. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Ou seja, com a mesma honraria de que quem recebe um servo ou um enviado. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre essa palavra enviado. E olha que palavra maravilhosa. Vamos gostar. Mais um versículo que chama a atenção para a questão das mulheres. Aí vem a pergunta: mulheres podem exercer funções de liderança na igreja? Sim ou não? Glória! Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Sabe o que chama a atenção? Sempre, em qualquer situação na Bíblia, até por tradição mesmo, era chamado o nome do homem primeiro e depois o da esposa. Nesse caso, o nome Priscila aparece primeiro. Razão. Na verdade, a Bíblia não fala de um modo claro por que se falou Priscila primeiro. Então, não posso afirmar biblicamente por que falou Priscila primeiro. Pode-se, enfim, o quê? Deduzir algo possivelmente. O que seria? O fato de que Priscila possa exercer um cargo mais proeminente que seu esposo Áquila. Na igreja que se reúne na própria casa deles. Primeira polêmica é essa: mulheres podem exercer funções de liderança na igreja? Sim, podem. Particularmente, a gente toma cuidado com certas coisas. Ainda não encontrei na Bíblia espaço que vá justificar mulheres pastoras. Não encontrei. Não falto com respeito a nenhuma mulher que assim se denomina, já conheci várias mulheres pastoras. Algumas até que se intitularam apóstolas. Vamos falar um pouco sobre apostolado. Aqui fala sobre notáveis apóstolos. No verso 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Um detalhe que eu não sabia: Júnias é abreviatura de Juniatos. Por isso, possivelmente, Júnias não era
esposa de Andrônico, mas um companheiro, era um homem. Notáveis entre os apóstolos. Existe uma linha de pensamento que afirma que apóstolo era apenas aqueles 12. Já começa o dilema, o problema, e eu me lembro de muito debate. Quem que já perguntou para vocês quem será que vai sentar na 12ª cadeira? Será Matias ou será Paulo? Só são 12. Paulo também era apóstolo? Quem quer discutir isso, se Paulo era ou não? Ninguém discute o apostolado de Paulo. Ele é bíblico. E como o próprio Paulo afirma, ele é provado através de prodígios e sinais, através do seu serviço e do seu trabalho. Sabe por quê? Como é que se prova, então, a ideia apostolar? Eu também acredito que ainda exista o dom do apostolado. Acredito que ainda existam apóstolos. Cuidado. Agora, o que eu sei de um apóstolo? Um apóstolo, ele é um fundamentador. Basta nós observarmos com cuidado as cartas de Paulo para saber de um detalhe. Paulo, ele ia de cidade em cidade, fundamentando, ensinando, fortalecendo, formando lideranças e depois seguia em viagem para outro lugar. Daí a tradução da palavra apóstolo, enviado. E como eu disse no início, quanto maior o cargo, maior o serviço. Porque se o pastor, o líder, pode sentar-se na sua igreja, o apóstolo não, ele tem que estar levando a palavra aonde outras pessoas ainda não ouviram. E o que nós vemos hoje no ministério apostólico, principalmente neopentecostal? Além de um despreparo bíblico terrível, nós vemos pastores amantes de seus templos. Cuidado, cuidado. Às vezes nós temos uma ideia de que o fato de ser grande, o fato da notoriedade, ele é uma prova autenticadora. Não é. A única coisa que autentica um ministério é a palavra. É a palavra. Se você é pastor, pastoreie. Se você é presbítero, ensina. Se tem o dom do louvor, louva. Se tem o dom do apóstolo, pode arrumar a mochila, porque tu vai andar. Eu já vi algumas coisas sobre apóstolos, eu vou dar aqui algumas. Eu vi uma recente, não, é antiga, mas eu vi recente. Foi uma apóstola. A apóstola foi dar a bênção de Manassés. Eu pesquisei para entender o que era a bênção de Manassés. Aí foi que eu vim descobrir que o nome Manassés quer dizer no Senhor eu esqueci. Então a bênção de Manassés, você esquecia de determinado pecado e não se lembrava. Era a bênção da amnésia, especialmente dada a quem sofria, por exemplo, de alcoolismo ou vício. Não é? Ela ia dar a bênção de Manassés e a pessoa sofria de amnésia e não sabia mais nem o que era bebida. Apóstolo, ou melhor, apóstola. A mesma apóstola descobriu por que o mês de agosto é chamado de mês do desgosto. Porque o diabo nasceu em agosto. O que foi que eu disse? Extremo despreparo bíblico, extremo desconhecimento da palavra e apego aos seus templos. O que autentica um ministério não é o número,
de seus componentes, mesmo porque é muito mais fácil abrir igreja e encher igreja se eu colocar uma placa bem grande ali: pare de sofrer, entre aqui e todos os seus problemas serão resolvidos. Coloca para tu ver se não lota. Eu já vi pastor orando até, oração do emagrecimento. O pastor orava e o cabo filmava a barriga para ver que a barriga estava secando. Vocês pararam para imaginar se um pastor desse entra dentro de uma academia? É isso. Paulo, nesse momento, ele chama a atenção a diversas saudações. Para quê? Para que os irmãos, colaboradores, lideranças, pessoas que têm comprovado o serviço, sejam reconhecidas. É para isso que Paulo se dedica, e dedica tanto tempo do capítulo, a falar os nomes e com detalhes, ainda em alguns casos a falar sobre seus ministérios. Naquele momento, estar ao lado de Paulo significava muita coisa. Paulo era um prisioneiro e um homem extremamente perigoso. Por que ele era um homem extremamente perigoso? Porque ele falava verdades que ninguém queria ouvir, ou que autoridades não queriam que ninguém soubesse. Isso é ser perigoso. Então, o que significava andar ao lado de um homem, assisti-lo nas suas necessidades, sabendo que ele era um dos homens mais perseguidos da terra? Pensa que era fácil? Correr risco de vida? Cada uma dessas pessoas, assim aqui recomendadas, significavam isso. Significavam esse cuidado em apresentar, esse cuidado em enviar. A palavra apóstolo também quer dizer enviado. Muito bem traduzido. Sabe quando eu vejo muitos apóstolos? No campo missionário. Apóstolos que vão à África, de canto em canto, fundamentando, ensinando, e depois nós vemos vídeos maravilhosos de pastores africanos pregando a palavra, e como eles amam a palavra. Porque para eles custa tê-la. Fundamenta, ensina e vai para outro lugar, para fundamentar mais, para gerar mais, para o reino crescer mais. Não é diminuindo o trabalho do pastor, não é diminuindo o trabalho de quem louva, nem diminuindo o trabalho de quem ensina, mas sabendo que cada serviço no Senhor tem a sua função. Vamos comprovar com isso, comprovar de uma vez por todas aquela frase que aprendemos anteriormente, que é: não existe dom sem serviço. Não existe dom para que tu sente em um trono e afirme que ele é teu, porque tu tem o dom. O dom se confirma no trabalho, o dom se confirma na disponibilidade, o dom se confirma no serviço. Apostolado é muito mais do que uma missão, é um dom. E deve ser levado a sério. Pois é sério. Partindo agora para o verso 17, vamos adiantar um pouco. Vamos entrar num assunto que nós já havíamos conversado aqui anteriormente. E é um assunto bem comum. As divisões.
Antes de lermos esse versículo, vamos lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. A partir do verso 12. Melhor, a partir do verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, olha bem, a sua alma abomina. Sabe qual é a palavra para abominação aqui? É desgosto. Causa em Deus desgosto. Olha só. (17) Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, chateia, fica chateado, mas a última, a sua alma abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. Contenda é o mesmo que divisão. Numa tradução bem semítica da palavra divisão, tem gente que gosta de usar isso, é como se fosse 2 visões. É aquele que te desvia da visão correta. Sabe quem é mestre em fazer isso? Satanás. Ele é o rei do não é bem assim. Como foi que Satanás enganou Eva? Olha, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podemos comer, pois no dia que comermos dela, certamente morreremos. E qual foi o engano do diabo? A divisão, a contenda. Não é bem assim, é certo que não morrereis. E o tom é bem parecido. O irmão, tu ouviu a pregação do pastor? Ouvi. Paz, concordei não, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó, tá aqui, estou te mostrando, mas não fala para o pastor não, viu? Só entre a gente. É sementinha do mal. Divisão, contenda. Essas coisas o Senhor abomina. E pasme, gente, existe muito em igreja. Existe demais, meu Deus do céu. Nós abrimos a palavra de Deus para conferir a palavra, para acompanhar a palavra. Mas há irmãos que procuram na palavra os defeitos de cada pregação. E viram mestres nisso. Quantos defeitos eu sou capaz de achar. E quanto maior for a fama do pregador, maior será a tua fama se encontrar um defeito na pregação dele. Se você encontrar um defeito na pregação do dito grande pregador, você acaba ficando famoso nos fóruns de discussão teológica. Isso é causar divisão na igreja. Isso é chamar contendas desnecessárias. Me lembro de certa vez, e concordo, tem alguma coisa com teu irmão? Vai ter com ele. Ei, vem cá, quero te contar uma coisa. Determinado irmão me magoou. Bacana, o que é? Ele não está aqui, deixa eu chamar ele para você conversar com ele. Garanto para vocês que
De cada 5, 4 vai pedir para não ir. Vai. Porque é ruim você se ater com verdade. Perdão, nós aprendemos ontem no COM, é palavra que da boca de crente deve sair com facilidade. E aquele que semeia contendas, tal qual também nós aprendemos ontem, ele pode ter a mente cauterizada, a mente fechada, insensível, que não sente mais o próprio pecado. E pior, ainda o disfarça de santidade. É por isso que Paulo fala dessa forma. Olha só, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Sai de perto. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de não poluir a nossa fé. É portanto que isso que Paulo ainda afirma, que nós nos aproximemos de pessoas ditas fracas na fé, não, porém, para discutir opinião. Não, porque prejudica, não tem função. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. É a adaptação de Deus. Uma coisa linda no mundo gospel. Eu quero agradar ao rei com o que me agrada. Porque na igreja o importante é ser feliz. Aleluia. É só alegria. Não, não é não. É no mundo passei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É nisso exultais, embora por breve tempo passardes por várias provações, para que uma vez provado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, redunde em glória e louvor, a revelar-se no último tempo. Quem agrada o próprio ventre, procura adaptar o evangelho às suas próprias necessidades, anseios e ainda até desejos. Quando o real evangelho é o inverso disso. O verdadeiro evangelho é: toma a tua cruz e me segue. E o interessante, nós aprendemos também isso. Deus é capaz de nos dar alegria até no serviço. Isso é uma das coisas que mais faz o que o mundo se admire de nós. É o fato de que o mundo não consegue nos entristecer, não importa quantas tribulações ele nos aflija. Porque o nosso alvo é Cristo. A nossa alegria está nele. Cantemos agora, não foi? A alegria está no coração. Cuidado com os que semeiam contendas. São pessoas frágeis na fé e precisam de ajuda. Quando Deus manda se afastar, não quer dizer que você exclua a pessoa, mas quer dizer que você faça exatamente o que nós aprendemos que devemos fazer com os fracos na fé: acolhê-los, ensiná-los para que não sejam mais fracos na fé. Contudo, haverão situações em que não vai haver arrependimento. Sem arrependimento, sem mudança. Sem arrependimento, sem metanoia. É a condição ímpar.
para que Cristo reine na tua vida e na vida de qualquer pessoa. Arrependimento. Arrependimento. Arrepender e ser imerso na pessoa de Cristo. Mudar de direção. Arrependimento gera isso. Cuidado para não confundir. Falamos sobre isso ontem também no Com. Remorso com arrependimento. Não é a mesma coisa. Remorso é quando você apenas se entristece com algo e isso corrói teu coração, te levando até a depressão. Mas você continua fazendo. Arrependimento é diferente. Arrependimento é tal qual Cristo falou para a mulher adúltera: vai e não peca mais. Muda de direção. Muda de conceito. Experimenta qual é a minha vontade para a tua vida e não a tua própria. Rende-se à vontade dele, rendendo-se à vontade do Senhor. Aí sim, nós vamos estar no centro da sua vontade e ainda tomando cuidado com pessoas que causam divisões. E digo mais, se não houver espaço para esse modelo de pessoas, ele próprio vai querer se afastar de você. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Olha como é simples. Vivendo dessa forma, seguindo esses conselhos que Paulo nos dá, ele diz que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Cuidado com essa frase para não sair por aí cantando, batendo o pé no chão, dizendo que está esmagando a cabeça do diabo. Cuidado. Cuidado com interpretações. Aqui, o que a Bíblia fala é que o Senhor fará. Não é colocar e você ir lá ficar brincando. Não é isso. Esmagar a cabeça de Satanás é exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Esmagar a cabeça de Satanás é cumprir cabalmente o ministério que Deus te deu. É fazer com que a tua vida represente a vida de Cristo. Aí tu possa, enfim, falar do jeito que Paulo falou aqui no verso 25. Vamos dar um pulinho, depois a gente volta. Aprendi ainda sobre isso ontem, achei maravilhoso essa palavra. E eu vejo agora o quanto ela é verdade. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, segundo que evangelho? Paulo afirma o quê? Segundo o meu evangelho. É o evangelho do Senhor? É. Mas como nós aprendemos aqui na igreja, esse evangelho passa a ser meu quando ele representa a minha vida. Quando ele representa os meus desejos e representa a minha conduta. Aí sim, o evangelho do Senhor passa também a ser o teu. É a tua boa notícia, é a tua boa nova. Qual é a tua boa nova? Jesus me salvou. Eu não merecia, mas Ele me salvou e eu vou para o céu morar com Ele. Pisar a cabeça da serpente não é fazer showzinhos para pessoas verem.
mas é seguir para uma vida de santidade, é seguir para uma vida de diferença, é seguir para uma vida de serviço. Voltando ao verso 21. Agora, diferente. Aqui Paulo dá uma ordem de saudação a pessoas que estão indo. Saudai. Aqui, Paulo está mostrando que, independente de ele estar enviando pessoas, existiam ainda pessoas o assistindo. Aí eu digo mais uma coisa. Existe um fator que é importantíssimo em toda a igreja e é importantíssimo para que sejamos igreja, e o nome desse fator é comunhão. É importante que vivamos em comunhão, mas comunhão não é só se abraçar em determinados momentos, comunhão não é só conversar sobre determinados assuntos. Comunhão é participar, tanto das dores como das alegrias. É conhecer e se dar a conhecer. É fazer parceria. É tanto que, olha só, sauda-vos Timóteo, meu cooperador, meu auxiliar, meu ajudante, está aqui comigo. Também está mandando um alô, saudando. Jason e Sosíprato, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Paulo falou, eu escrevi. Eu estou aqui, eu estou ajudando o Paulo. Vou continuar com ele. É meu irmão, eu tenho com ele comunhão. Participo de suas dores, participo de suas alegrias, participo do seu ministério. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, onde ele estava, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Eram pessoas que assistiam ao lado de Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E aí Paulo termina, como nós já tínhamos falado em verso 25, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, em silêncio nos tempos eternos. Por que Paulo fala isso? E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Paulo falava a gentios, Paulo falava a pessoas que não conheciam as escrituras, ou seja, havia algo escondido, algo que não era revelado a todos, e através do ministério do apóstolo, passava então a ser conhecido, através das escrituras sagradas que agora todos podiam ouvir, aprender e ter a oportunidade de se converter. Segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência. Eu estava doido para chegar nessa palavra, sabe por quê? Eu queria dizer uma frase terrível. Terrível. Às vezes a gente pensa que o importante é ser feliz. Eu já soltei essa frase uma vez e quase que me expulsaram da igreja. Eu disse, Deus não te quer feliz. Deus te quer obediente. Se a tua felicidade cumpre os teus próprios desejos, Deus não te quer feliz. Se a tua felicidade for atender os desejos da tua carne, que te causam prazer, Deus não te quer feliz. Deus te quer obediente. Obediente, para que a alegria dele seja a tua alegria.
para que, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós reconheçamos e percebamos qual é a verdadeira alegria. A alegria da certeza, a alegria de quem não vive mais na escuridão da dúvida, mas na certeza da salvação. Tudo com uma palavra simples: obediência. Obediência. Obediência é constante metanoia, é constante mudança de direção, é saber que você é pequeno, mas que Deus é grande, é saber que mesmo quando você erra, Ele está ali para te ensinar a acertar, é saber que vivendo para Ele é que nós encontramos a verdadeira felicidade, que nós vamos encontrar quando a gente se encontrar com Ele. Entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para os séculos dos séculos. E para a gente terminar Romanos 16, amém.